Olha só, neste vídeo eu quero convencê-los, ou então tentar convencê-los, ou então ajudar no convencimento a vocês sobre a importância do Palmeiras de contratar o Facundo Torres e outros jogadores relevantes neste momento, tá? Por certo que muitos de vocês sabem que é vital com que o clube faça grandes contratações, mas neste vídeo eu quero colocar algumas questões aqui que vão ajudá-los, né, a fortalecer essa posição. E acho que isso se insere, este vídeo, esse debate, essa tentativa de convencê-los, né, se insere dentro da necessidade de gerar uma pressão nas redes sociais que seja, né, para que a direção do Palmeiras tome alguma atitude em relação ao que está acontecendo, né. Podemos pensar, podemos presumir que gente como a Leila, que eu desconfio que também não gosta muito de gente, né, possa ser completamente ali imune à pressão. Mas não é bem assim, tá? A qualidade da pressão pode de fato fazer muita diferença, né? E para que a qualidade se estabeleça, também a quantidade, né, ajuda muito, ok? Eu vou falar do Anderson Barros, eu vou falar do Facundo, vou falar de outro jogador, vou falar do Abel. E assim por diante. Vamos lá, gente, então? Vamos lá. Antes disso, abrir parênteses, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet. Para você que é maior de idade, mais de 18 anos, né? Sabe que apostar envolve riscos, né? E sabe que tem de apostar com muita cautela. E sabe que também pode se divertir, né? Sempre com muita cautela, né? E se vai apostar, tem que ser por uma gigante, né? Uma casa de aposta tradicionalíssima, né? Antiquíssima. Lá na Europa, tida como a mais confiável do mundo. E que trata você de fato como um consumidor e não apenas como um mero apostador. E que entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos, quando esses lucros também forem enormes, né? Gigantescos, né? Assim, 5 milhões, 5 milhão, 1 milhão, né? Vamos lá, 5 mil reais, 5 mil real, 6 mil real e assim por diante. Aí você vai receber imediatamente depois o pedido de saque, né? Ao contrário de algumas que tem por aí. Algumas, inclusive, fora da lei, né? O XBet está dentro da lei. Não conhece, ou já conhece, mas não está cadastrado e gosta de apostar, maior de idade, tá? Use o link que está no comentário fixado desse vídeo e cadastre-se lá. Quando você se cadastrar, vão pedir um código que eles vão querer saber por que você chegou lá. Você tem que colocar código promocional ANXJOSA, que vai notificar para eles por que você chegou lá na casa de aposta, de tal sorte que vão continuar apoiando aqui meu trabalho, patrocinando meu trabalho. Fechou? Muito obrigado. Vamos então a este debate sobre este problema que hoje, na verdade, o Palmeiras tem ali um tumor interno, né, que é essa gestão da Leila Pereira, né? E os outros problemas que ocorrem são efeitos meramente colaterais da gestão da Leila Pereira, a meu ver, tá? E um dos problemas do Palmeiras neste momento, né? É o problema da continuidade do trabalho, de trabalhos, de processos, né? Isso é curioso, né? Porque continuidade é algo solicitado, né? Em muitos lugares, né? É algo muito relevante, até mesmo para a qualidade, né? Para a evolução de um clube de futebol e assim por diante, né? Mas tem questões aí. A continuidade, gente, ela é de fato importante, né? Mas ela não pode ser exercida sem críticas, né? A continuidade sem crítica é uma continuidade burra, digamos assim, né? E inelutavelmente ela vai levar ao fracasso, tá? Circunstâncias podem agir, né, para suspender esse tal fracasso, tá? Mas ele vai chegar em algum momento, tá? E chegou ao Palmeiras de certa forma, né, gente? De certa forma, né? A gente tá falando de um grande vencedor dos últimos anos aí, e que se neste momento já não vence nada, esse é fracasso, tá? Não é a mesma coisa do Corinthians não ganhar um título grande nessa temporada. Não é a mesma coisa do São Paulo. São Paulo ganhou, né? Pois é, o São Paulo ganhou, né? Não é a mesma coisa, por exemplo, de um outro gigante não ganhar nenhum título grande nessa temporada. Estamos falando de Palmeiras, tá? Que foi um grande conquistador aí recentemente e que não conseguiu converter essas conquistas, né, para um aperfeiçoamento estrutural e também, isso é muito importante, de ideias, né? Então, a gente pode postular sim que esse fracasso já está estabelecido. Na minha opinião, né, a conquista do ano passado disfarçou um pouquinho, né, mascarou um pouquinho esse fracasso que já estava presente ali e que se materializava muito no trabalho do Abel, que já não conseguia, né, encontrar uma resposta para os desafios impostos pelos adversários ao jogo do Palmeiras. Quando esse jogo do Palmeiras ficou bastante estudado, né,
o técnico do Verdão se mostrou incapaz, né? Vem se mostrando incapaz na temporada passada já na temporada passada, de achar uma resposta, tá? A continuidade do trabalho do Abel, portanto, é uma questão aí importante no momento, né? É uma continuidade burra, né? Certamente que é, né? Se ele fosse inserido, né, dentro de contexto de um clube de futebol em que cobranças fossem feitas ao seu trabalho, será que as coisas seriam diferentes? Hoje em dia não seriam diferentes? Provável que pudessem ser bem diferentes, né? Se ele fosse inserido dentro de um contexto de cobranças, será que ele não teria se aperfeiçoado? Será que ele não sairia da comunidade em que vive, né? Da comodidade, na verdade, em que vive? Não procuraria estudar processos para achar soluções, né? Por quê? Porque aí você obriga o profissional a estudar, né, a buscar se preparar, e quando neste contexto da busca da preparação, do aperfeiçoamento, ele percebe que ele não consegue, isso também coloca uma questão para ele, né? Ele se sente pressionado por ele mesmo, por que não pegar o boné e se mandar, né? Ou os outros, os dirigentes, percebendo que ele não se aperfeiçoou, né? Por exemplo, demiti-lo, não é isso? Então, acho que poderia ser diferente hoje em dia. O Abel chega no Palmeiras, gente, vamos lembrar, né? Como um técnico que ainda não era consagrado na carreira, né? Então, de repente, ele começa a ter sucesso sim. Ele foi importante naquele momento, claramente, isso é indiscutível, né? Mas o Abel que chega ao Palmeiras é um Abel lá na Europa tido como técnico comum, né? Um técnico absolutamente comum. Então, o que ele ganhou aqui também deveria se converter, né, no aperfeiçoamento do Abel. Para tanto, ele precisava deixar de ser acomodado. Mas ele também era acomodado porque ele não era criticado. Então, a sua continuidade foi sim uma continuidade sem críticas. Uma continuidade, né, que burra, né, de certa forma, né? E que levou ao que a gente está vendo neste momento, né? Um problema no jogo, sobretudo uma crise no jogo do Palmeiras, que tem muito a ver com a incapacidade do técnico e tem a ver também com a incapacidade dos dirigentes de cobrarem os técnicos. E claramente que isso tem a ver com o seu Anderson Barros, né? Que é outro aspecto dessa continuidade burra que temos hoje no Palmeiras, né? Quando eu falo que as circunstâncias, na verdade, atuaram aí, né, para suspender, que elas podem atuar para suspender o fracasso, e a gente viu isso no Palmeiras. Uma dessas circunstâncias, claramente, que foi a presença de dois fora de série, né? Nas duas últimas temporadas do Verdão. O Hendrick e o Esteves, né? Bom, sendo assim, gente, entendam. Sendo assim, o João Paulo Sampaio foi bem mais importante para a conquista anterior do Palmeiras, do Campeonato Brasileiro, e também da campanha que se encerrou agora, né? Recentemente, que a despeito do Palmeiras não ter ganho, o Palmeiras ficou aí, né, em segundo lugar, né? Tá? Então, o João Paulo foi, de certa forma, se você parar e pensar friamente, objetivamente, foi mais importante, né, nessas duas temporadas para chegar ao título e ficar em segundo lugar do que o próprio Abel Ferreira, tá? Abel que não deixou, inclusive, tá, de boicotar esses dois meninos em alguns momentos, tá? É bom lembrar, né? Pois bem, né, o Verdão já não conta mais com um fora de série aí, né? Um extraterrestre, não tem mais, tá? Para a próxima temporada, ok? E é por isso, gente, que mais do que nunca, né, o Palmeiras precisa fazer excelentes contratações, tá? A primeira delas poderia, e de certa forma ainda pode ser, né, o Facundo Torres, né, do Orlando City, tá? Mas aí aparece um problema da gestão, né, que grita neste momento de uma maneira retumbante, né, que é a presença lá no Palmeiras, no departamento de futebol, do Anderson Barros, tá? Eu sempre falei, gente, tá, que o Anderson Barros não passava, né, de um pagador de contas, né? Mas não se trata de um pagador de grandes contas, né? Mas de continhas pequenas. Eu falava isso já há muito tempo que eu falo isso. Eu lembro que no começo, quando eu iniciei, né, quando eu comecei, né, a falar disso, desculpa aí pela incapacidade mental, né, enfim, muita gente ficou contra. Olha, mas muita gente, né? E fui depenado, né? Eita, os comentários detonavam o José Novares. Comecei a ser boicotado, né? Porque isso existe, vocês não sabem como isso existe, né? José Novares dava entrevista, né, pra rádio umas 3, 4 por semana. Aparecia lá em ESPN, alguns canais de televisão, lembra disso? Aparecia, nunca mais, né? De uma hora para outra, acabou tudo, tá? E isso, antes de vocês acharem que isso é coisa da minha cabeça, eu tenho, por exemplo, uma informação sobre um caso que foi realmente real e que, curiosamente, envolveu o Palmeiras, né? Um dia, se for possível, eu conto essa história para vocês. Mas
Assim, é curioso, né? Porque boicotar um trabalho de uma pessoa tão, né? Uma pessoa tão pequena como o Jason Valles, porque eu sou pequeno nas redes sociais, né? Eu sou pequeno do ponto de vista do alcance, né, que o meu trabalho tem, né? Que as minhas críticas possuem, né? Eu sou muito pequeno, mas mesmo assim, teve sim boicote, tá? Agora, a questão é, ele é um pagador de contas. E foi assim na carreira inteira. Era só ver, né, por onde ele passou, né, Vitória, Botafogo, todo lugar onde ele passou foi assim, tá? Mas não é... O Anderson Barros, gente, eu brincava também falando, fazendo trabalhando uma imagem, uma metáfora de que é o cara que ele vai ligar lá na Enion, vai ficar 5 horas na Enion, no telefonema lá com o agente lá da Enion, para solicitar que a conta de energia lá, do Palmeiras, que foi, vamos lá, 22 milhões, né, 22 milhões 500, 22 mil, vamos lá, né, não é isso, né, 22.526 reais e 12 centavos, ele vai lutar durante 5 horas para tirar esses 12 centavos e vai ficar feliz. Esse é o Anderson Barros. E quando todo mundo viu o Palmeiras ganhando, falava assim, não, mas peraí, ele tem uma importância lá. Alguns falavam assim, não, mas é que o papel dele lá é um outro papel, de organizar. O pessoal passava pano de todas as maneiras, né? Arrumando um jeito, né, de justificar a presença do Anderson Barros lá no departamento de futebol do Palmeiras, né? Só que ele ganha para ser um dirigente de futebol, um diretor de futebol, e não para ser um pagador de continhas, ok? Por que a figura do Anderson Barros agora é desnecessária para o Palmeiras, na minha opinião, também como a do Abel? Porque o Palmeiras está no momento em que não tem mais os fora de série, porque a despeito da qualidade do trabalho na canteira, né, não é toda hora que vai aparecer um Esteves ou um Hendrick. E não temos, nesse cenário atual, nenhum desses jogadores aí para detonar e salvar a equipe na temporada de 2025, gente. Tá? Mundial pela frente e tal, e tudo mais. Então o Palmeiras precisa realmente ir para o mercado e fazer contratações. Mas não pode ir para o mercado e fazer contratações com a presença do Anderson Barros. Porque ele boicota algumas dessas contratações. Inclusive algumas contratações grandes que o Palmeiras fez, pode ter certeza, né? Aquelas que envolveram o Anderson Barros foi contra a vontade dele, tá? Pode ter certeza disso. Foi quando, por exemplo, os dirigentes falaram assim, deixa esse M aí para lá e vamos lá contratar o que a gente quer, tá? Não passou por ele, pode ter certeza disso. Tá? Então, na verdade, se o Palmeiras precisa, no momento, fazer grandes contratações, não pode ter o Anderson Barros. Não pode tê-lo por causa disso, e não pode tê-lo também porque o Palmeiras corre o risco de perder o João Paulo Sampaio. Qual é a questão da Leila agora? Se ela realmente tem uma menor, sabe, um mínimo de noção sobre o que está acontecendo, se ela não está encastelada como dirigente ali no poder, né, totalmente acomodada, ela precisa entender o seguinte, como é que eu reverto isso aí? Eu mando embora o M, ali do departamento de futebol, né? O M não, o Anderson Barros, né? M para alguns, tal, mas quando a gente fala isso, eu tô falando como dirigente, algumas pessoas podem não entender. Tem nada contra a vida pessoal desse senhor, né? Então eu vou parar de falar desse jeito, peço desculpas, né? Peço desculpas de verdade, tá? Porque quando eu falo M ou outras coisas, eu tô me referindo ao profissional, não à pessoa dele. Mas alguns não vão entender, ele provavelmente não vai entender, então eu peço desculpas e não usarei mais essas expressões, tá bom? A partir de agora. Mas a questão é, o Anderson Barros, né? Ele tem que ser demitido porque ele é incapaz de fazer esse trabalho e o João Paulo Sampaio deveria ocupar o lugar dele. Esta seria a valorização que o João Paulo Sampaio precisaria para ficar no Palmeiras, porque pelo que eu conheço do João Paulo, não é dinheiro que pode levá-lo para o Flamengo, é a valorização. E quando eu falo que o salário que ele pode ganhar no Flamengo, e parece que é um salário maior até do que as pessoas desconfiam, né? Isto, embora o dinheiro não seja decisivo para que ele saia ou fique no Palmeiras, é uma proposta gigantesca por parte do Flamengo, mostra a valorização por um clube, né, por alguém de fora, né, que ele não recebe, por um clube de fora, né, que ele não recebe no clube onde ele trabalha. Então é por isso que a Leila deveria no momento, alçar a condição de diretor de futebol do Palmeiras e dar um pé na bunda, né, do diretor atual, que é o Anderson Barros. Ok? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque no caso do Facundo, o que como diretor de futebol ele deveria fazer? Pegar um avião, meu irmão, e já era para estar no México há muito tempo, no México não, nos Estados Unidos. Tá lá em Orlando, né? Para convencer o jogador. Pelo que eu conheço dos jogadores uruguaios, eu não conheço muito pessoalmente do Facundo Torres, né? Mas pelo que eu conheço dos jogadores uruguaios, eles valorizam muito mais o futebol brasileiro do que o futebol mexicano, tá? Então o que acontece? Já teria essa facilidade, bastaria o dirigente do Palmeiras
desenhar um pouquinho o Palmeiras para o jogador, né? O próprio fato de ele descer lá em Orlando para ter uma conversa com o jogador já mostraria algo diferente, né? Pô, o cara veio aqui conversar comigo, né? Mas ele sabe falar espanhol, pelo menos? Ele sabe, ele tem passaporte, já tirou o passaporte, pensando que eu tô brincando, né? Enfim, né? Ele precisaria, como diretor de futebol, ganhar para isso, meu amigo, minha amiga. Deveria já ter ido ao México para resolver isso. Então eu acho que assim, a possível perda, a suposta perda do Facundo Torres para o Cruz Azul e essa ameaça de perda do João Paulo Sampaio para o Flamengo já são elementos suficientes para que o Anderson Torres termine a sua relação com o Palmeiras, para que ele seja demitido do Palmeiras, gente. E aí vai lá pro time da Série C, pagar a continha pra Série D, e assim por diante. Não tem cabimento. E acho que a Leila vai ser extremamente burra como dirigente, né? Se ela deixar isso passar. Se ela não colocar o João Paulo como dirigente principal, ou se for o caso, né, pode contratar um outro diretor de futebol e aí valorizar bastante o João Paulo no local e na função que ele está no momento. Mas poderia, inclusive, colocá-lo ao solo a condição de diretor de futebol, né? Evidentemente, mandando embora esse senhor que é completamente desnecessário para o Palmeiras. É impressionante como, né? Quando se ganha, né? As pessoas param de olhar para aquilo que não funciona. Esse senhor jamais funcionou como diretor de futebol para o Palmeiras, tá? Nunca funcionou, nunca foi capaz. Acho que até não entende algumas coisas, tá? Mas, como estava sempre ganhando, muita gente passou por um para ele. Chega, gente. Tá na hora de mandar embora. Fora Anderson Barros e, sinceramente, na minha opinião, também fora Abel. E esse fora Abel tem que ser imediatamente, né, de certa forma, para que o Palmeiras tenha tempo, né, de buscar no mercado bons treinadores, tá? Olha, uma dica que eu deixo para você, inclusive, esse técnico aí do próprio Pachuca, tá? Eu conheço o trabalho do Almada há muito tempo. É um técnico bem interessante, bem estudioso, tá? Mas há, evidentemente, muitos outros aí, caso o Abel, em algum momento, esteja fora do Verdão. Acho que o trabalho dele também no Palmeiras já deu. É isso, gente. É isso. Se gostou da análise, achar que eu devo, que eu mereço, se você puder, tiver condição para isso, mande aí um Pix para dar uma força para o trabalho, de qualquer valor. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas.